Olá, irmãos do Eu Quero uma Igreja Orgânica. Aqui quem vos fala é o irmão Akel. Segue na sequência uma entrevista com o nosso querido irmão, que foi pastor da Universal em Buenos Aires, Argentina. Que sirva de edificação para que outros possam se despertar e se desprender das gaiolas denominacionais. Deus abençoe a todos. No ano de 1999, aos 17 anos, conheci a Igreja Universal do Reino de Deus. Estava enfrentando alguns problemas típicos da adolescência e foi nessa época que escutei a programação na rádio e fui. O tempo foi passando e interiormente me senti bem. Entrei no grupo jovem e depois de 1 ano e meio estava como obreiro. Após 1 ano mais, fui convidado para viver na sede nacional e ser preparado para pastor auxiliar. Durante esse tempo de preparação, conheci a quem hoje, felizmente, é a minha querida esposa. Ela é brasileira e tinha sido enviada para a Argentina pela própria igreja como missionária. Ela também entrou na igreja, como eu, aos 17 anos, e no ano 2002 fui enviado como auxiliar de pastor a uma igreja, e a primeira coisa que o pastor me disse foi que na reunião que eu tinha acabado de fazer não tinha arrecadado quase nada de oferta e que isso não poderia continuar assim. Na hora eu achei estranho e um pouco chocante, porque até esse momento o que vinha escutando da igreja era um chamado para ganhar almas e não dinheiro. Com o tempo fui me acostumando a essa forma de trabalho, apesar de que sempre me incomodaram algumas atitudes da cúpula da igreja. Em 2004 fui autorizado meu casamento, já que nenhum pastor pode se casar sem ter rendido economicamente o suficiente. Para quem não sabe, seria a grande teologia da barganha. Por isso, a grande maioria dos pastores, antes de alguma campanha de arrecadação, meses antes, fazem outras campanhas e guardam as ofertas para juntá-las e apresentar tudo na campanha da Fogueira Santa de Israel e dessa maneira aparentar que a arrecadação foi maior. Alguns fazem para receber autorização para se casar, outros para não serem humilhados ou ter o salário rebaixado. Assumi minha primeira igreja como pastor e assim foram passando os anos. Os pastores também são incentivados a fazerem vasectomia, pois os pastores com filhos são vistos como sentimentais e são acusados de colocar seus desejos pessoais por cima da necessidade da obra de Deus. Eu fiz quando eu tinha 2 anos de casado. Vivia escutando e vendo a competição entre os pastores, as invejas, o egoísmo, os enganos, as suas respectivas esposas, as mentiras, as injustiças que se praticavam com os pastores que não dão o resultado que a igreja espera, como humilhação pública, redução do salário, entre os outros. Basicamente disso são as reuniões de pastores, falar de dinheiro. Recentemente saiu um vídeo de um líder da Universal fazendo uma reunião lá no Equador, acho que foi, e é exatamente assim que são as reuniões. Maus tratos, ameaças e o que pode ser visto nesse vídeo, Depois veio o pedido de desculpa. Ele apareceu pedindo desculpa,
mas ele com certeza foi obrigado a fazer esse vídeo, pois sempre que algo assim acontece na Igreja Universal, a pessoa que está no centro das atenções é obrigada a assumir os erros e limpar a imagem da igreja e também do Macedo. Em cada campanha da Fogueira Santa de Israel se estabelecem metas nas que o pastor, né, que as alcança, recebe alguns prêmios, como, por exemplo, viagem a Israel, um melhor carro, aumento de salário. Mas, se o pastor não arrecada o estipulado ou as metas, sofrerá punições e poderá ser colocado de auxiliar de pastor, para que na próxima campanha faça de tudo para que nunca mais seja humilhado e arrecade o máximo possível para nunca mais voltar a essa condição de humilhação. Até porque o salário eles abaixam. Os pastores na Igreja Universal só leem a Bíblia para tirar versículos isolados, para fazer propósitos e arrecadar de qualquer maneira, de qualquer jeito, para chegar nas metas estabelecidas pelos líderes. Sobem ao altar, não preocupados em ajudar as pessoas, lamentavelmente, senão pela pressão, até pela corrupção. Eles sobem para ver o que pode ser feito para juntar mais dinheiro. Os propósitos podem até aparentar alguma espiritualidade, mas a finalidade é sempre a mesma: dinheiro, né? Ainda assim, me mantive nesse ambiente, crendo que essa era a vontade de Deus e que eu tinha que passar por tudo isso, mas como uma aprovação que era necessária para que Deus me usasse para algo maior. Pobre de mim, né? Ignorância. Como éramos ensinados, o tamanho da igreja que o pastor cuida é o reflexo do pastor, e que as injustiças são na realidade supostas injustiças, porque a obra de Deus na Igreja Universal, entre aspas, é justa. Assim trabalhei em todo tipo de igrejas durante 11 anos como pastor. Na realidade agradeço a Deus por ter estado nas igrejas mais isoladas também, porque foi nelas que comecei a ter curiosidade de saber mais, de estudar mais e ter mais tempo para conhecer o que estava escrito na palavra. Foi assim que comecei a entender que na realidade tudo o que a igreja ensinava estava errado, que o único correto ensinado era o nome de Jesus, apesar de uni-lo a coisas incorretas, versículos isolados, usados para abastecer desejos egoístas dos líderes. Eu posso dizer que eu também era um manipulador manipulado, né? Desta forma, comecei pela minha conta a estudar a história da igreja primitiva e já pensava em sair da igreja universal, da Liurge, como se conhece, né? Mas sem saber como. Creio importante também destacar que o pastor ou obreiro, até mesmo as pessoas que participam, não podem estudar outra literatura, somente os livros do Edir Macedo e os autorizados pela igreja. Quem desrespeita isso é muito mal visto. Minha esposa, por exemplo, quando estava como obreira ainda no Brasil, comentou com o seu pastor que sua vontade era estudar teologia e ele respondeu que não fizesse isso, pois corria o risco de ficar louca. Buscando intensamente por respostas, o Espírito Santo me mostrou, me revelou a fé na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam entender um pouco. A graça é um favor imerecido, quer dizer, ninguém merece a salvação, pois como está escrito em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram.
e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E também no versículo 20 fala o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O versículo 23 fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, como diz Paulo, a lei não é má. A lei é boa, mas ela não tem condições de nos justificar. Quer dizer, ela serviu para mostrar ao homem o quanto ele era pecador e a sua incapacidade de ser justo. Quando eu entendi isso, não com a mente, mas com o coração, caiu o véu que não me permitia ver o rosto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que na igreja tinha propósitos, campanhas, e a base das campanhas, os argumentos que se utilizam na igreja são argumentos do Antigo Testamento, como era o dízimo, o sacrifício e tudo isso. Então, quando eu entendi que Jesus morreu na cruz e cumpriu a lei no meu lugar, eu entendi que já não tinha mais necessidade de voltar à prática das obras da lei. E também tem o risco, né, de que se eu pratico a lei, eu estou de maneira inconsciente, né, falando que Jesus nunca sacrificou. Foi assim que comecei a deixar de dar os elementos que nos mandavam distribuir, como água, arroz, manto, todo esse paganismo camuflado. Comecei a ensinar somente o Evangelho, que a lei foi praticada por Jesus, que ele foi o único que a cumpriu, e uma vez cumprida, a crucificou para assim nos justificar diante de Deus, como está escrito em João, do versículo 19 ao do capítulo 19 ao versículo 30, está consumado. Foi o que Jesus falou, né? Enfim, comecei a ensinar que a pessoa não tinha que dar o dízimo, que não aconteceria nada, que não existiam barganhas, nem trocas, nem nenhum devorador, como a igreja fala que tem um espírito devorador, que tudo tinha sido crucificado, né, na cruz. Ensinei que era incorreto sacrificar dinheiro, porque isso já era contrário ao sacrifício de Cristo. Em outras palavras, comecei a fazer o que está terminantemente proibido na Igreja Universal: ensinar o Evangelho. Os pastores regionais são os encarregados de dizer aos pastores o que devem falar nas reuniões e quais são as estratégias para que as pessoas participem nos propósitos. Os líderes da cúpula da Igreja Universal são conscientes que seus ensinamentos não são corretos, mas continuam fazendo isso por questões de rentabilidade. É a pura realidade, né? Tristemente. Quanto mais um pastor sobe na pirâmide da hierarquia, mais consciente se torna do negócio que está fazendo com a fé. Os pastores que cresceram dentro da igreja ou chegaram na adolescente como eu, não nos damos conta disso até que o tempo vai passando. Tive a oportunidade de falar com outros colegas sobre isso e eles entenderam perfeitamente a mentira dos ensinamentos, mas continuam na instituição por questões de interesse, questões de salário, de conforto, de comodidade, né? E é assim que acontece tudo na IUD, né? Tive que programar a minha saída, porque estava no interior do país, na Argentina, e teria muitos gastos para me locomover até a capital. Quando o pastor sai, não recebe absolutamente nada, nem passagem, e deve abandonar o lugar em que vive em questão de horas. Apesar de estar com uma data marcada, tudo se adiantou porque uma senhora muito assustada com o que começou, melhor dito, a escutar, né, do Evangelho, se assustou e foi a denunciar os ensinamentos do Evangelho puro. Então, ao ser questionado por um superior, assumi tudo o que vinha ensinando e me desliguei da instituição, graças a Deus. Hoje posso dizer que conheço a verdadeira liberdade
de verdade, e dou um conselho desde minha experiência a todos os que se encontram não só na Igreja Universal, mas em qualquer sistema que prega a teologia da prosperidade, da barganha, da troca, a manipulação, a propagação de medo, e que não permitem pesquisar nem questionar nada. O conselho que eu dou é que saiam o mais rápido possível. Muitos pensam que a Babilônia, né, é uma denominação em particular, mas eu vou mais além, dizendo que a Babilônia é um grande sistema manipulador e escravizante. Uma filosofia, um pensamento, uma metodologia, um espírito que atua de geração em geração de forma massiva. Como diz um tal filósofo conhecido, acho que é Walter Lippmann, quando que ele fala, tem um ditado que ele fala assim: quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando, né? E a ordem de Deus com respeito a isso é em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Diz o seguinte, né? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Os líderes da Igreja Universal usam o medo para manipular os que pensam em sair, dizendo que o diabo destruirá suas vidas, mostrando vídeos de supostos testemunhos de pessoas que saíram e terminaram mortas. Também se encarregam de desmoralizar aos que tomaram conhecimento da graça de Deus, difamando-os, inventando histórias sobre a sua saída, para que a sua palavra seja desacreditada. Eu sei que dentro da Babilônia está o povo de Deus. Existem muitas pessoas, muitas mesmo, sinceras na IULT, na Igreja Universal, e outras igrejas semelhantes também. Mas sei também que, infelizmente, estão cegas. O conselho que eu dou é que peçam a Deus e tirem o véu, como aconselha Paulo, né, em a segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. E os convido a conhecer as Escrituras, que analicemos mais, não tenhamos medo a analisar a Escritura e ver a diferença que existe, né, entre a igreja primitiva, onde o amor era a base, né, para espalhar o evangelho da salvação, e o contraste com os ensinamentos que vemos hoje, né, em dia, em tudo que gira ao redor do dinheiro e do comércio da fé, com a fé. Voltemos a nos reunir com simplicidade, nas casas, sem edifícios chamados igreja, porque a igreja somos nós, sem líderes, porque o único líder é Jesus, o cabeça, sem títulos, porque na antiguidade tinha funções e o maior era aquele que servia mais, sem hierarquia, sem dízimos, sem ofertas, sem sacrifícios, como o Senhor nos ensinou, somente em amor, uns para com os outros, né? Abastecendo a necessidade do próximo, servindo a Deus através do nosso semelhante, sem medo de amar, como está escrito, né, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 18, está escrito assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então esse é o conselho que eu dou para todos e espero que esse vídeo tenha ajudado a muitas pessoas. Até mais, e qualquer coisa que precisarem, eu vou deixar aqui embaixo o Skype. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu me coloco à disposição para ajudar vocês. Deus abençoe a todos.